Existe uma pergunta que a maioria das pessoas evita fazer a si mesma. Não por falta de curiosidade, mas por medo da resposta. Essa pergunta é simples, direta e poderosa. Em que classe social da riqueza você realmente está? Não onde você acha que está. Não onde você gostaria de estar. Onde você está de verdade agora, com os hábitos que tem, com as decisões que toma, com a forma como você pensa sobre dinheiro todos os dias. A sociedade criou uma ilusão confortável. Ela te ensinou que classe social é uma questão de salário, de endereço, de carro ou de roupa de marca. Mas essa é uma das maiores mentiras que já foram vendidas para a humanidade. Classe social da riqueza não é sobre o que você ganha, é sobre o que você constrói. É sobre a sua relação íntima, profunda e muitas vezes inconsciente com a prosperidade. Pense por um momento. Você conhece pessoas que ganham muito e vivem no limite do cheque especial todo mês. E provavelmente conhece outras que ganham menos, mas constroem patrimônio de forma sólida, consistente e quase silenciosa. O que separa essas duas realidades não é o salário, é a classe de riqueza em que cada uma dessas pessoas habita mentalmente antes de habitar financeiramente. Neste vídeo, você vai descobrir as 8 classes sociais da riqueza que ninguém te contou, porque nenhuma escola, nenhum livro didático e nenhum curso convencional teve coragem de montar esse mapa com honestidade. Cada classe tem características específicas, padrões de comportamento identificáveis e, o mais importante, uma saída clara para quem deseja subir de nível. Antes de continuar, se você chegou até aqui, já é uma prova de que você é diferente. Você busca respostas reais. Então já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho e deixa seu coração nesse vídeo, porque o conteúdo que vem a seguir foi feito especialmente para quem está disposto a encarar a verdade e mudar de patamar. Respira fundo, porque o espelho está prestes a ser erguido na sua frente. A classe do sobrevivente, quando viver é só não afundar. A primeira classe da riqueza não tem glamour, não tem história inspiradora de superação nas primeiras páginas. Ela tem o peso real de quem acorda todo dia pensando em como vai fechar o mês. É a classe do sobrevivente, e ela é muito mais populosa do que os números oficiais mostram, porque muitos dos seus membros não aparecem nas estatísticas de pobreza. Eles têm emprego, eles têm conta bancária, mas vivem em estado permanente de escassez emocional e financeira. O sobrevivente não é necessariamente pobre no sentido material da palavra. Ele pode ter uma televisão grande na sala, um smartphone atual e roupas decentes. Mas debaixo dessa superfície existe uma estrutura de crenças que mantém tudo no lugar. A crença de que dinheiro é escasso, de que riqueza é para os outros, de que o sistema está contra ele e de que qualquer tentativa de avançar será sabotada pela vida. Essa classe tem uma relação com o dinheiro baseada inteiramente na reação, nunca na criação. O sobrevivente gasta o que tem porque subconscientemente acredita que guardar não adianta. Gasta porque sente que merece algum prazer depois de tanto esforço. Gasta porque o consumo é a única forma de controle que ele sente que possui num mundo que parece fora do seu alcance. O que prende uma pessoa nessa classe não é a falta de renda, é a ausência de uma identidade financeira sólida. Ela não se vê como construtora de riqueza, ela se vê como receptora de salário, e essa distinção muda absolutamente tudo. A mente que opera no modo sobrevivência filtra as oportunidades como ameaças, vê o risco antes da recompensa. Prefere a dor conhecida do presente à incerteza de um futuro melhor. A saída dessa classe começa com uma única decisão que parece pequena, mas é revolucionária. Parar de gerenciar a escassez e começar a construir, ainda que com centavos, uma narrativa de abundância. Não se trata de pensamento positivo vazio. Trata-se de reprogramar a identidade, de começar a agir como um construtor de riqueza antes de ter qualquer riqueza para mostrar. Porque a riqueza sempre segue a identidade, nunca precede. A classe do iludido. O perigo de parecer rico sem ser. Se a classe do sobrevivente é visível, a classe do iludido é traiçoeira
exatamente porque é invisível. Ela usa a máscara mais perigosa que existe no mundo financeiro, a aparência de prosperidade. O iludido tem carro financiado, apartamento alugado de bairro nobre, viagens postadas nas redes sociais e um guarda-roupa que comunica sucesso. O problema é que tudo isso foi comprado com dívida, com parcelas e com a ilusão de que parecer rico é o mesmo que ser rico. Essa classe é alimentada por uma cultura que confunde símbolo com substância. E em nenhum outro momento da história, essa confusão foi tão devastadora quanto agora na era das redes sociais, onde o palco é permanente e a plateia é global. O iludido não constrói patrimônio, ele constrói imagem. E imagem não paga a aposentadoria. Imagem não gera renda passiva. Imagem não protege ninguém numa crise. Existe uma crença central que move o iludido, a de que o reconhecimento externo é a prova do valor interno. Que se as pessoas ao redor acreditam que você é bem-sucedido, então você é. Essa crença é tão sedutora quanto destrutiva, porque ela inverte a lógica da construção real de riqueza. O verdadeiro construtor de patrimônio muitas vezes parece menos rico do que é. O iludido quase sempre parece mais rico do que é. O que torna essa classe especialmente difícil de abandonar é o custo emocional de admitir a ilusão. Para sair, a pessoa precisa desmontar a identidade pública que construiu. Precisa ter conversas difíceis consigo mesma sobre o que realmente importa. Precisa suportar o julgamento temporário de um círculo social que foi construído sobre aparências. E isso exige uma coragem que vai muito além das finanças. Exige integridade pessoal. A virada para quem está nessa classe começa quando a pessoa entende que riqueza real não precisa de audiência. Riqueza real é silenciosa, sólida e soberana. Ela existe mesmo quando ninguém está olhando. E é exatamente essa soberania que o iludido, no fundo, mais deseja e ainda não aprendeu a construir. A classe do trabalhador consciente. O primeiro degrau real. Aqui começa a virada. A classe do trabalhador consciente é o primeiro nível em que a pessoa deixou de ser apenas passiva diante do dinheiro e começou a tomar decisões com algum nível de intenção. Ela tem orçamento. Ela sabe, aproximadamente, quanto gasta e quanto ganha. Ela já ouviu falar em reserva de emergência e talvez até tenha começado uma. É um progresso real. Mas ainda existe um teto baixo sobre essa classe que precisa ser identificado antes de ser quebrado. O trabalhador consciente ainda troca tempo por dinheiro de forma quase exclusiva. Ele entende que precisa poupar, mas ainda não entende profundamente que poupar é apenas o primeiro passo de um processo muito maior. A poupança sem investimento é um barco sem vela. Protege do afogamento imediato, mas não leva a lugar algum por conta própria. O trabalhador consciente frequentemente empaca nessa fase, porque ela já é confortável o suficiente para não doer, mas ainda não é satisfatória o suficiente para realizar. Outro padrão típico dessa classe é a relação com o conhecimento financeiro. O trabalhador consciente consome conteúdo sobre finanças, lê alguns livros, assiste vídeos, mas ainda não age com consistência suficiente para transformar conhecimento em resultado. Existe um gap entre o que ele sabe e o que ele faz. E esse gap tem nome. É o medo disfarçado de prudência. Ele adia o primeiro investimento porque quer entender mais. Adia o negócio secundário porque o momento ainda não é perfeito. Adia a conversa sobre dinheiro com o cônjuge porque é desconfortável. E cada adiamento custa não apenas tempo, mas juros compostos que estavam disponíveis para trabalhar a favor dele e foram desperdiçados. A grande alavanca para sair dessa classe e subir para o próximo nível é a ação imperfeita e consistente. Não há espera pelo momento ideal. O trabalhador consciente precisa aceitar que aprender fazendo é mais poderoso do que aprender esperando. Que o primeiro investimento não precisa ser o investimento perfeito. Que começar errado e corrigir é infinitamente superior a não começar. Porque o mercado recompensa quem age, não quem planejou com perfeição e nunca saiu do lugar. A classe do investidor.
iniciante. Quando o dinheiro começa a trabalhar. Cruzar para a classe do investidor iniciante é um dos momentos mais transformadores na vida financeira de uma pessoa. É o instante em que ela percebe, não apenas intelectualmente, mas visceralmente, que o dinheiro pode trabalhar por ela enquanto ela dorme. Essa percepção muda a forma como a pessoa vê cada real que passa pelas suas mãos. Ela começa a pensar em termos de alocação, de retorno, de prazo. E isso é poderoso. Mas essa classe também carrega armadilhas específicas que derrubam muitos iniciantes antes que eles possam consolidar seus resultados. A primeira armadilha é a euforia. O investidor iniciante descobre os juros compostos e imediatamente quer colocar tudo em risco para acelerar o processo. Ele vê histórias de retornos extraordinários e acredita que essas histórias são a regra, não a exceção. Essa euforia o expõe a riscos que ele ainda não tem estrutura emocional para suportar. A segunda armadilha é a comparação. O investidor iniciante começa a comparar sua carteira com a de pessoas que estão há décadas no mercado. Ele olha para o patrimônio do outro e esquece que está vendo o resultado de anos de consistência comprimido num número. Essa comparação é corrosiva porque gera impaciência. E impaciência em investimentos é tão destruidora quanto a ausência de investimentos. Ela leva a decisões emocionais, a trocas desnecessárias de estratégia e a saídas do mercado no pior momento possível. A terceira armadilha, e talvez a mais sutil, é a dependência de gurus. O iniciante ainda não confia suficientemente no próprio julgamento e delega suas decisões para influenciadores, analistas e grupos de WhatsApp. Ele segue indicações sem entender os fundamentos. E quando o resultado não vem como esperado, ele culpa o guru, troca de guru e repete o ciclo sem nunca construir autonomia intelectual sobre o próprio dinheiro. A consolidação nessa classe exige 3 pilares: educação financeira continuada, consistência no aporte independente de cenário e a construção de uma tese própria de investimento. Quando esses 3 pilares estão presentes, o investidor iniciante começa a desenvolver o que vai levá-lo para o próximo nível: convicção. E convicção é o que separa quem investe de quem especula. A classe do construtor de patrimônio, a mentalidade que multiplica. Nesta classe, algo fundamental mudou na estrutura interna da pessoa. Ela não pensa mais em dinheiro como um fim, ela pensa em dinheiro como uma ferramenta. E ferramentas nas mãos certas constroem coisas duradouras. O construtor de patrimônio entende que cada decisão financeira é um tijolo, que consistência bate talento, que o processo importa mais que o resultado imediato. E essa compreensão o liberta de uma série de ansiedades que ainda paralisam as classes anteriores. O construtor de patrimônio tem múltiplas fontes de renda, não porque alguém mandou diversificar, mas porque ele entende intuitivamente que depender de uma única fonte é uma fragilidade estrutural. Ele pode ter renda do trabalho, renda de aluguéis, renda de dividendos, renda de um negócio secundário. Cada fonte foi construída de forma intencional, com paciência e com estratégia. E cada fonte alimenta as outras num ciclo que vai se expandindo organicamente. Mas o que realmente define essa classe não é o portfólio, é a mentalidade de longo prazo aplicada a todas as áreas da vida. O construtor de patrimônio sabe que saúde é patrimônio, sabe que relacionamentos sólidos são patrimônio, sabe que reputação é patrimônio. Ele não toma decisões baseadas apenas no retorno financeiro imediato. Ele pensa em sistemas, em estruturas que se sustentam e crescem sem depender da sua presença constante. Existe uma qualidade específica que o construtor de patrimônio desenvolveu e que é raramente discutida: a tolerância ao tédio. Construir patrimônio real é, na maior parte do tempo, extremamente pouco emocionante. É repetição de boas práticas. É manter a disciplina quando tudo parece estável. É resistir à tentação de mudar o que está funcionando porque ficou entediante. Os mercados recompensam quem aguenta o tédio da consistência. E o construtor de patrimônio aprendeu isso da forma mais valiosa possível, na prática. A classe da liberdade financeira.
Quando o dinheiro para de ser um problema. Existe um ponto específico na jornada financeira em que o dinheiro deixa de ser um problema. Não porque acabou, mas porque está em quantidade suficiente para cobrir o estilo de vida desejado de forma passiva, recorrente e sustentável. Esse ponto tem um nome: liberdade financeira. E a classe da liberdade financeira é habitada por pessoas que fizeram escolhas muito específicas ao longo de muitos anos para chegar até aqui. A primeira coisa que chama a atenção nessa classe é o que ela não tem: urgência. A pessoa financeiramente livre não toma decisões sob pressão financeira. Ela não aceita trabalho que não quer por necessidade. Ela não mantém relacionamentos tóxicos por dependência econômica. Ela não adia projetos por falta de recurso. Essa ausência de urgência cria um estado mental de clareza que transforma completamente a qualidade das decisões tomadas em todas as áreas da vida. A liberdade financeira não significa necessariamente não trabalhar. A maioria das pessoas nessa classe continua trabalhando, empreendendo, criando. A diferença é que elas fazem isso por escolha, não por obrigação. E essa distinção muda radicalmente a relação com o trabalho. Quando você trabalha por escolha, você trabalha com paixão, com criatividade e com uma energia que não pode ser simulada. Você entrega melhor porque está presente de forma integral, não apenas física. Uma armadilha específica existe nessa classe que poucas pessoas mencionam: a estagnação por conforto. Algumas pessoas chegam à liberdade financeira e, ao se sentirem seguras, perdem a motivação para continuar crescendo. O desconforto que antes as empurrava foi removido pelo conforto que construíram. E sem um propósito claro além da segurança, algumas dessas pessoas entram numa espiral de esvaziamento existencial que nenhuma conta bancária resolve. A solução para isso é o que diferencia a classe da liberdade financeira da próxima e última classe desta jornada. É a transição do acúmulo para o legado, do ter para o deixar, do crescimento pessoal para o crescimento coletivo. Essa transição não é automática. Ela exige uma redefinição profunda do propósito de vida. E as pessoas que fazem essa transição com consciência são as que chegam ao topo da pirâmide da riqueza. A classe do legado, onde a riqueza se torna imortal. A última classe da riqueza não é sobre dinheiro. Nunca foi. Ela é sobre impacto. É sobre o que permanece quando você não está mais aqui. É sobre as estruturas que você construiu, os valores que você transmitiu, as vidas que você transformou e os sistemas que continuam funcionando e gerando valor muito além da sua existência física. Essa é a classe do legado. E ela é habitada por uma quantidade muito pequena de pessoas, não porque seja inacessível, mas porque exige um nível de generosidade, visão e propósito que a maioria nunca desenvolve. O construtor de legado entende algo que escapa à compreensão da maioria: que a riqueza real é multiplicada quando é compartilhada com inteligência, não distribuída de forma indiscriminada, mas direcionada com sabedoria para criar mais construtores, mais liberdade, mais capacidade humana de prosperar. Ele pensa em gerações. Ele toma decisões hoje com base no impacto que elas terão daqui a 20, 30, 50 anos. E essa escala temporal de pensamento é o que torna suas obras duradouras. O legado não é construído apenas com dinheiro. Ele é construído com caráter, com os valores que uma pessoa demonstra consistentemente ao longo de décadas, com a forma como ela trata as pessoas que não podem lhe oferecer nada em troca, com a integridade que mantém quando ninguém está olhando, com a coragem de defender o que acredita mesmo quando é impopular. Esses elementos são o cimento do legado, e sem eles, qualquer fortuna financeira se dissolve em uma ou duas gerações. Existe uma verdade poderosa que define essa classe: a riqueza que não educa se extingue. Famílias que constroem fortunas sem transmitir a mentalidade, os valores e os princípios que geraram essa fortuna geralmente veem tudo desaparecer em poucos herdeiros. O verdadeiro legado não é a transferência de dinheiro, é a transferência de uma forma de pensar, de criar, de construir e de servir.
Quando essa mentalidade é passada adiante, a riqueza se renova, se reinventa e se perpetua. Agora uma pergunta direta para você, que chegou até o final deste vídeo. Em qual dessas classes você se reconheceu? E, mais importante, em qual dessas classes você decidiu chegar? Porque a classe em que você está hoje não é uma sentença, é um ponto de partida. E o próximo passo começa com uma decisão tomada agora, não amanhã, não na segunda-feira, não quando as condições forem perfeitas. A riqueza real sempre começa dentro. Ela começa na forma como você pensa, na identidade que você adota e nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Você tem tudo o que precisa para subir de nível. A questão é se você vai escolher usar. Se este conteúdo abriu algo dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa o seu coração aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo como este vindo por aí, feito para quem decidiu parar de sobreviver e começar a construir. Até o próximo nível.